Eu também queria que fosse verdade. Anderson Talisca no Fluminense, eu queria que fosse verdade. Eu fui dormir pensando ontem no Anderson Talisca, quando eu vi no Twitter rolando alguma coisa relacionado ao Anderson Talisca no Fluminense, e eu acordei com o Everaldo. Coisas da vida, né, meu parceiro? Coisas da vida. Anderson Talisca no Fluminense seria perfeito? Seria. Seria coisa de outro mundo? Seria. Mas é muito fora da nossa realidade, cara. Você clicou, achou que poderia estar acontecendo alguma coisa entre Fluminense e Anderson Talisca. Me desculpe, cara, mas não tem nada de Fluminense e Anderson Talisca. O que tem é só o nosso presidente, Marcelo Montenegro, que não quer contratar um atacante para estar substituindo o que já tem ou o que não tem, que Everaldo e John Kennedy, eu não sei se ainda dá para o Fluminense, mas isso aqui no Fluminense seria absurdo demais. Seria absurdo demais. O Anderson Talisca, cara, é muito diferente. É muito diferente. Eu não sei se você já assistiu uma partida desse cara, mas eu já. Mas eu já. Tem muita qualidade, muito recurso ofensivo, drible, passe, finalização, falta, corre, defende. Esse cara é completo, esse cara é um monstro. Embora a posição de origem dele não seja atacante, mas ele faz gol a rodo. Esse cara no Fluminense, no futebol brasileiro, ele deitaria na maior parte dos clubes. Mas falando sério, cara, o Anderson Talisca, segundo informações, ele não quer renovar com o Fenerbahçe. Com o Fenerbahçe, ó, tá aqui a notícia. Anderson Talisca não quer renovar com o Fenerbahçe e tem dois sonhos. Olha o balde de água fria aqui. Voltar ao Brasil para jogar pelo Bahia, que é o clube que revelou o Anderson Talisca, ou jogar pelo Corinthians. Será que ele deve torcer pro Corinthians? Eu não sei, né? Eu acho que dos clubes hoje, aqui no Brasil, o Corinthians é o que tem menos condições de ter o Anderson Talisca. Aí ele tem contrato até junho de 2026, segundo Bruno Andrade, da ESPN. Ô, louco. Cara, eu busquei algumas informações sobre o Anderson Talisca para você ter noção que para ter o Anderson Talisca hoje aqui no futebol brasileiro, em qualquer clube que seja, é muito difícil porque é fora da realidade dos clubes brasileiros, o salário dele é muito alto. Eu notei aqui pra vocês, cara, o salário do Anderson Talisca por ano no Fenerbahçe da Turquia, celular tocando aqui, calma aí meu filho, deixa eu gravar meu vídeo, é de 6 milhões de euros. Ah, mas 6 milhões de euros não é tanta coisa assim. Não, se tratando de Europa não é, mas converte pro real brasileiro, que é o que o nosso clube ganha, é um valor muito alto. Gira em torno de 35 a 42 milhões de euros anuais que esse rapaz aqui recebe convertendo para o real brasileiro. Ah, mas Jefinho, eu queria saber quanto que ele ganha em torno por mês. 3 pau. 3 milhõezinho. Mais de 3 milhões na conversão. É muita grana. Hoje, quem tem esse poder aquisitivo para estar fazendo uma proposta futuramente pelo Anderson Talisca? Flamengo, clube mais rico do Brasil. Cruzeiro, que agora tá endinheirado depois que o BH lá pegou o Cruzeiro, comprou o Cruzeiro. E talvez o Palmeiras. Mas mesmo assim, é fora da realidade contratar um cara desse nível. É só se ele quiser mesmo vir. Aí ele aceitaria reduzir os salários e tal, facilitaria muito para qualquer clube que seja para entrar numa futura negociação com esse cara aqui. Se tratando de Fluminense, é fora da nossa realidade. Se o Hulk viesse, talvez o Fluminense pagaria algo em torno de uns 2 milhões, 1 milhão e 800 pro Hulk. Esse cara recebe 3 milhões, bicho. É muita grana. Então, para nós, o Fluminense foi um time que arrecadou muito dinheiro com
premiações, mas é inviável, cara. Seria uma baita contratação, seria coisa de outro mundo, seria pra quebrar o mercado. Seria pra quebrar o mercado. Se qualquer clube que traz esse cara aqui, seria pra quebrar o mercado de transferência. Ele entrega muito, cara. Eu já vi esse cara jogando no Al Nassr, agora no Fenerbahçe. Ele joga muito. É muito diferente. O Anderson Talisca é um jogador muito completo. Então quebraria o mercado. O Anderson Talisca, em números, vamos ver números. Números do Anderson Talisca. No Campeonato Turco, o Anderson Talisca tem 18 jogos, 11 gols e 2 assistências. Ao todo na temporada 25-26, o Anderson Talisca fez 28 jogos, marcou 17 gols e deu 5 assistências, se não me falha a memória. Então são números bastante expressivos. Ah, mas se bem que o campeonato russo não é lá essas coisas. Campeonato russo, da onde é que tu tirou isso, Jefinho? Se bem que o campeonato turco não é lá essas coisas. Tem Fenerbahçe e Galatasaray. Tem Besiktas ali brigando. Talvez. Mas o campeonato turco não é lá essas coisas. Mas, analisando Al Nassr, Fenerbahçe, ele é muito consistente, cara. É muito consistente. Então, seria um grande reforço se o Fluminense tivesse condições de trazer. Mas não é o caso. Eu também busquei, nos últimos 6 jogos que ele fez, envolvendo Campeonato da Turquia, Copa da Turquia e Liga Europa, que são as competições que o Fenerbahçe tá. Ele fez 6 jogos, marcou 7 gols e deu 1 assistência. Então ele teve uma média de 8 gols de participação em 6 jogos. Isso é muito alto. É muito bom, cara. É muito bom. Então, cara, se o Fluminense tivesse dinheiro pra contratar, seria perfeito. Seria uma baita contratação. Mas não é o caso do Fluminense, porque a gente não tem dinheiro pra isso, porque é muito caro. E como diz aqui essa notinha aqui, ó, Talisca pode atuar em várias partes do ataque. Bom em bola parada, finalização, velocidade, drible. Seria um ótimo reforço para qualquer clube no Brasil. Será? Vamos saber. Vai saber se futuramente alguém não mete o louco e contrata esse cara? Mas é como eu digo. O Anderson Talisca é um pacote muito caro, meu parceiro. Muito caro e tá fora da nossa realidade. Agora, o que acontece? A gente tem que torcer pro Marcelo Montenegro, nosso presidente, né? Que tá muito lento nessa janela de transferência. Esse mercado de transferência do Fluminense tá muito parado, cara. Tá muito parado. A gente, até o momento, trouxemos Guilherme Arana, James do Mirassol e ninguém mais, cara. Mais saiu do que entrou. O Fluminense ainda tá precisando de um zagueiro. E principalmente de um atacante. A gente precisa de um atacante urgentemente. Não dá para iniciar a temporada com Everaldo e John Kennedy. O John Kennedy, inclusive, tá se recuperando de lesão, de uma entorse, alguma coisa assim que ele teve no jogo passado. E o Everaldo não dá, cara. Não dá. O Everaldo não dá. Eu não canso de dizer. Todo vídeo que eu fizer sobre o Fluminense, eu vou falar isso. O Everaldo não dá. Não dá. A gente tem um jogo agora. Jogo hoje. Provavelmente o Everaldo vai entrar de titular. O Fluminense vai entrar com um time bem misto. Vai entrar com alguns titulares nesse jogo. Tem jogo contra o Flamengo. E dia 28 a gente já tem uma parada chamada Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, cara. E a gente ainda não tem um centroavante. Eu não sei o que é que o Fluminense tá aprontando. Eu não sei. Eu já busquei informações. Eu sigo alguns caras aqui que... O Lessa, Sentimento Tricolor. Eu sigo muitos canais aqui e até agora não tem notícias, cara, de quem que o Fluminense vai contratar pro ataque do Fluminense. Eu separei, cara, uns lances aqui do Anderson Talisca pra gente tá vendo o quão bom é esse cara. O quão bom seria se o Fluminense tivesse condições de contratar o Anderson Talisca, que não é o caso. Ficou diferente. Olha isso, drible. Toma.
cara é muito diferente. Ai, se ele vem pro Fluminense, estilo Luis Soares, gol de calcanhar, quem não lembra? Cara, seria absurdo demais, mas a grana que a gente não tem. Ele faz muito gol de falta, cara. Muito gol mesmo. Oh, mas que golaço. Cada gol de fora, cara. Que isso? Já pensou? Anderson Talisca no Fluminense, Serna numa ponta, Canóbio na outra, o meio-campo com Martinelli, Savarino e Lúcio Acosta. Seria perfeito demais. O Savarino já tá praticamente fechado com o Fluminense, pra quem não sabe, que eu acho muito difícil de alguém não saber. Ele voltou atrás nas negociações, tinha dado como encerrada, mas ele e seu empresário voltaram a procurar o Fluminense e já tá praticamente fechado, falta realizar os exames e muito provavelmente de hoje para amanhã o Fluminense anuncia Savarino como um reforço pro meio campo. Ótima contratação pro Fluminense, não era o foco, porque o foco pro Fluminense não é meio campo. A gente precisa de um atacante, como a gente bate nessa tecla. A gente tá sendo chato, mas a gente precisa de um atacante urgentemente, cara. E também de mais um zagueiro. Mas trouxe o Savarino, que vai ter 4 anos de contrato. E é um jogador que foi destaque do Botafogo naquela campanha absurda, que ganhou Libertadores e Brasileirão no mesmo ano. Então, provavelmente, se não chega pra ser titular, mas ele vai brigar muito forte para ser o jogador principal do meio-campo do Fluminense. Então, seria perfeito ter esse ataque com esse meio-campo pro Fluminense. Mas não é o caso, né, cara? O Anderson Talisca fora da nossa realidade. Que isso, pai? Que isso? Toma mais um gol de falta. Mais um. Galera, é isso. Seria absurdo se o Fluminense tivesse condições de contratar o Anderson Talisca, mas não é o caso, é fora da nossa realidade. Então a gente vai ficar no sonho. A nossa realidade hoje é Everaldo e John Kennedy. Deixa aqui nos comentários quem que deveria chegar para ser o atacante do Fluminense. Assim, um jogador que você tem em mente. Foi falado no Roberto Firmino, que o Fluminense sondou o Roberto Firmino, mas entra no mesmo caso do Anderson Talisca, é um salário muito alto, fora da nossa realidade. Então deixa aqui nos comentários se você tem em mente um atacante aí que talvez não tenha muitos holoforte em cima dele, mas que ele seja um cara bom, que entrega desempenho dentro de campo. Deixa aqui nos comentários. E eu já te agradeço se você assistiu até aqui. Até a próxima. Vou tentar fazer um vídeo depois do jogo de hoje. Não sei se consigo, mas vou tentar. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o like, safadinho. E se inscreve no canal. Até a próxima. Falou!